Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos novamente aqui, né? Unidos pela tecnologia, longe fisicamente, mas bem pertinho, mente a mente. É com muito prazer, né, que estamos aqui. Agradeço de antemão a diretoria da casa, a pessoa Dona Tânia, que sempre está nos dando a oportunidade de trabalho, que é isso que precisamos, né? Trabalhar. E trouxe um tema bem interessante, cujo título é O Grande Inimigo Reside em Nosso Próprio Coração. Que tema! Quando ela me deu duas possibilidades de tema e eu escolhi esse, né? O grande inimigo reside em nosso próprio coração. Nesta noite nós vamos trazer algumas reflexões, vamos entender que inimigo é esse, como lidar com ele e como tentar deixá-lo para trás e começar uma vida nova, podemos dizer assim. Me chamo Leonardo, faço parte do Templo Espírita Amor e Redenção, em Jardim Paulista Baixo, que voltou às atividades físicas presenciais, né? Por enquanto só no sábado, já estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, reuniões públicas a partir das 15 até 16 horas com a reunião pública e de 16h30 às 15h45 com o tratamento mediúnico. Claro, respeitando, né, tudo que a Organização Mundial da Saúde nos pede, né? O álcool em gel, o uso obrigatório de máscara, distanciamento social. Sintam-se convidados, né? Todos os sábados nós estamos lá, com nossas portas físicas abertas, graças a Deus. E como falei, o tema, né, o grande inimigo reside em nosso próprio coração. Vamos começar a trazer reflexões para a gente entender que inimigo é esse. Como eu posso fazer para abandoná-lo pouco a pouco? Temos a consciência, meus irmãos, e vai estar lá no Livro dos Espíritos, estou até com ele aqui em mão, na questão 785, quando Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso, à melhoria do homem? E ele nos diz que é o orgulho e a vaidade. Orgulho, pai de todos os vícios. Pelo orgulho eu mato, pelo orgulho eu firo, pelo orgulho eu tiro emprego no meu irmão. O que fazer para tentar se livrar desse orgulho? Santo Agostinho nos pede: reconhece-te a ti mesmo. Mas ele nos dá lá um exemplo do que ele fazia para começar a se melhorar. Vai estar lá no Evangelho do Espiritismo, quando ele diz que toda noite ele passava em revista a sua vida, o seu dia. Se fez todo o bem que poderia ter feito, se magoou alguém, para que no dia seguinte, se ele tivesse magoado alguém, ele conseguisse se reconciliar com aquela criatura. Então ele aí trabalhava a humildade. Humildade ainda que pouco de nós ainda entende. Sabe como é que falamos que somos humildes? Eita, eu vou comprar uma cesta básica, principalmente agora, né? O Natal passou agora bem pertinho. Então vou comprar uma cesta básica para aquela família humilde, para aquele rapaz que perdeu seu emprego. Então colocamos humildade como falta de algo material. Mas a humildade que Jesus veio pregar não foi essa não. Veja que em todo momento Jesus dizia que era o pequeno, que era o menor. Em nenhum momento de suas passagens, em suas curas, em seus auxílios, ele disse que foi ele próprio. Sempre ele falou, né? A tua fé te curou. Vai e não peques mais. É essa a humildade. Joana de Ângeles nos diz que quando secamos as lágrimas dos outros, esquecemos de chorar. O slogan do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E a caridade nada mais é do que o amor em ação, o amor em movimento.
Então, quando começamos a prática desta caridade, que no Livro dos Espíritos foram perguntados como entendia Jesus a caridade? Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, ser bom indistintivamente. Indulgência, respeitar o próximo, respeitar as ideias dos outros. E perdão das ofensas, perdoar. E Jesus vai muito mais além quando ele pede: amai-vos vossos inimigos. Mas ali em nenhum momento ele está pedindo para você andar de mão dada com ele, levar ele para dentro da sua residência e dar um cafezinho a ele, não. Ele está pedindo para que não odiemos aquela criatura, não emanemos pensamentos negativos para aquela criatura, mas que oremos por ela. E se tivermos a oportunidade de nos reconciliarmos, que nos reconciliemos. Então aí começaremos a trabalhar esse inimigo que está dentro de nós. O interessante é que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala lá sobre a cólera, né? Ele diz que se no momento que estivéssemos encolerados, né, com raiva, com ódio, e tivéssemos a oportunidade de olharmos a nós mesmos em um espelho, não nos reconheceríamos. Que interessante. Então nós temos que ir lá em Santo Agostinho e observar que ele nos pede para reconhecer a si mesmo. Primeiro, saber quem eu sou. Todos nós, independente de quem somos, sabemos todas as nossas más inclinações. Uns para a sexualidade, outros para a bebida, para o fumo. Os nossos vícios, né? Que adquirimos nessa existência ou em existências anteriores. Então eu tenho a consciência de que se eu sou um alcoólatra, eu vou evitar a bebida. Se eu sou viciado em fumo, eu vou evitar o fumo. E assim sucessivamente. Mas, Léo, o título não são os inimigos que residem dentro do nosso coração? Sim. Lembrem-se que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala lá também sobre o duelo. Não é? Quando trazemos a palavra duelo, nós nos lembramos logo daqueles duelistas, né? Cada um pegava uma arma, ficavam de costas para o outro, davam alguns passos, se viravam e cada um atirava. Mas e o duelo íntimo de mim para mim mesmo? E muitas vezes eu perco para esse duelo. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, causas atuais das aflições, veja o que é nos dito. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Uma, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a causa na vida presente e outra fora da vida atual. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-á que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, por falta de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse e de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas
se teria evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a escura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Veja que interessante. Como espíritos que somos reencarnantes, trazemos de encarnação passadas algumas vicissitudes, algumas mais inclinações. Porque somos ainda espíritos imperfeitos. Não temos ainda a perfeição completa. Então trazemos essas más inclinações. Como falei, todo mundo sabe a sua má inclinação, a sua má tendência. Então, como Santo Agostinho fala, a gente tem que começar a nos conhecer, para começar a lidar com essas más inclinações, principalmente o orgulho e a vaidade. Um grande mal que ainda assola a terra. Mas, Léo, como é que eu posso fazer para tentar me livrar desse orgulho? A prática do bem, sem esperar nada em troca. A caridade, como entendia nosso Mestre Jesus. Vamos ser de uma hora para outra? Não. Deus, infinitamente bom e justo, nos dá a reencarnação. Nos dá uma nova oportunidade de sermos melhor a cada dia. Também temos a consciência de que em cada amanhecer nos é dado, nos colocado na mão um papel, uma folha em branco, para que comecemos o nosso dia da melhor forma que achamos melhor. Como assim, Léo? Quando eu acordo de manhã murmurando porque vou trabalhar, ou quando acordo de manhã alegre e agradecendo a Deus por uma nova oportunidade, aí vamos começar o dia bom ou mal. Depende de mim, depende de nós. Então eu faço o meu dia começar bem. Vai acontecer coisas que vão sair do eixo? Vão. Porque ainda estamos no mundo de prova e expiação. Mas Jesus nos pede que passemos por nossas provas e expiações com resignação. Ontem eu estava escutando uma live do nosso irmão Wilton e ele falava que agradecia a Deus por tudo. Pelas coisas boas, pelas coisas não tão boas. Porque nessa coisa não tão boa é aonde vem o aprendizado. O grupo Voz e Caridade, ele canta uma música lá, e vai estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo e na Bíblia, no Novo Testamento, quando ele fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E é. No primeiro momento não entendemos essa dor. Mas a dor, ela é um grande burilamento para nossos espíritos. É um trabalhar de Deus em nossas vidas. Um trabalhar da espiritualidade bondosa e amiga. É a lapidação do nosso espírito. Como o diamante bruto chega todo sujo, né? Cheio de coisa, e ele vai lá sendo lapidado, esculpido, e fica aquela coisa mais linda. Meus irmãos, fomos criados para sermos felizes. Fomos criados para evoluir.
Também temos a consciência que a felicidade não é deste mundo ainda. Vamos ter momentos felizes, vamos ter momentos não tão felizes. Mas agradeçamos, meus irmãos, a oportunidade que estamos tendo nessa atual encarnação. Para cada espírito encarnado, existem 3 espíritos desencarnados. Hoje, no globo terrestre, somos encarnados cerca de 21,5 bilhões de habitantes. Então, fazendo uma conta aí, bora botar por baixo. 7 bilhões e meio, desculpem. Vamos botar aí por baixo 7 vezes 5, vezes 3, 21, né? Então, 21 bilhões de espíritos desencarnados, aguardando a oportunidade de reencarnar. E dariam tudo para estar no meu lugar hoje, encarnado, tentando ser melhor. Lá no livro Nosso Lar, eu já citei ele lá no princípio, existe lá o projeto reencarnatório, existe o plano reencarnatório, né? Onde nós participamos do nosso projeto reencarnatório. Eu quero vir em família X, eu quero ter cor de pele tal, em tal época. Nos é dada essa oportunidade, até disso, de escolha de provas e de expiações. Só que quando reencarnamos, é nos passado o véu do esquecimento. E esquecemos daquele compromisso que fizemos lá atrás. Aí quando passamos aqui pela dor, começamos a murmurar essa dor. O interessante é que minha dor sempre vai ser maior do que a sua. A minha dor sempre vai doer mais. Veja que interessante. Um irmão chega para nós para falar um pouco de sua dor, da sua dificuldade. Acontece muito isso nos atendimentos fraternos em nossas casas. Ele chega lá só querendo que alguém o escute, que faça a caridade moral, ceder o ouvido para aquela criatura que está desesperada, passando por um problema, que muitas vezes não quer alimento, não quer roupa, não quer dinheiro, ele só quer que alguém o escute. E em nossas casas espíritas, no atendimento fraterno, isso é bem feito, bem praticado. Mas fora delas, quando alguém chega com um problema e começa a falar para outra pessoa, e no meio do problema, no meio daquela fala daquela criatura que está passando por ele, o que está ouvindo para e diz assim: meu amigo, isso não é nada não, o problema é o meu. É aquilo que eu falei, a minha dor sempre vai ser maior do que a do meu irmão, não é? Somos orgulhosos até nisso, meu irmão, em escutar o outro. Na semana passada, estava no centro e o palestrante falou sobre aquele tema, convidar os pobres e estrupiados. E ele decorria do tema e falava sobre a prática de levar a palavra de Deus para as criaturas. Podemos levar a boa nova, meus irmãos, na fila de banco, na fila da loteria, aguardando o ônibus chegar na parada de ônibus, dentro do ônibus. Só basta uma oportunidade. E começamos a falar sobre o amor de Deus, o amor do Cristo, da espiritualidade bondosa e amiga para conosco. E começamos a diluir o orgulho dentro do nosso coração. Começamos a trabalhar este orgulho e transformar o orgulho em humildade. Estamos passando aí por essa pandemia, né? E já desencarnaram mais de 200 mil brasileiros, fora a quantidade aí pelo mundo que desencarnaram. Mas esta pandemia, ela foi um freio para nossas vidas atribuladas. Foi um freio para começarmos a olhar o outro como queríamos ser olhados.
Veja que nessa pandemia começamos a praticar o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu utilizo a minha máscara, meu álcool em gel e pratico o distanciamento social, eu estou praticando o amor ao próximo. Não é interessante? Então, forçadamente, começamos a praticar a caridade. Mas como o tema nos propõe, o grande inimigo reside em nosso próprio corações. Pessoas não respeitam os outros. Quando eu não utilizo minha máscara, eu não estou respeitando o meu próximo. Eu não estou respeitando os idosos na minha casa. As pessoas com alguma doença que pode ser agravada pela Covid-19. Então esse orgulho ele está impregnado ainda em nossos corações. E precisamos nos despojar dele, praticando a verdadeira caridade, auxiliando, fazendo o bem pelo bem sem esperar nada em troca. Quando eu me reconcilio com aquele vizinho que eu não falo, quando eu peço perdão àquele que eu magoei, quando eu dou perdão àquele que me magoou, quando eu oro pelas aquelas criaturas que eu nem conheço, que estão nos presídios, nas penitenciárias, nos manicômios, que desencarnaram por algum motivo ou por outro motivo, eu estou praticando a caridade moral, tão importante quanto a caridade material, aquela de dar um dinheiro, de dar um alimento. Quando eu começo a trabalhar este bem dentro de mim, esses inimigos que residem na minha consciência começarão a se dissipar, pouco a pouco. É como eu falei, é de degrau em degrau. Eu tenho a obrigação de ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. É fácil, Léo? Não, não é fácil. Porque ainda somos de carne e ossos e vivemos num mundo de prova e expiação. Quer ver um grande exemplo, meus irmãos? Pessoas que conviveram com Cristo viram ele ensinar o Pai Nosso, viu ele subir ao monte, viu ele curar leprosos, aleijados e cegos. E na passagem daquele jovem que ora se jogava no fogo, ora se jogava na água, Jesus vinha caminhar com seus discípulos e um homem se lança aos pés do Cristo e diz: Mestre, ajuda meu filho, que ora se joga no fogo, ora se joga na água. Já falei com teus discípulos, mas eles não puderam nada fazer. E o mestre, com a condição moral que tinha, e hoje com o estudo espírita que temos, sabemos que aquele jovem ele estava sendo obsediado, né? Por espíritos menos esclarecidos. E com a simples palavra, aqueles espíritos saíram daquele jovem e ele ficou normal novamente. E os discípulos que andavam com o mestre, chamaram o mestre num cantinho e perguntaram: Mestre, por que nós outros não conseguimos expulsar aquele demônio daquele jovem? E ele disse: por causa da tua pouca fé. Então vejam que homens e mulheres que andaram com Cristo, em algum momento faltou um pouco de fé. Quanto mais nós, meus irmãos, que só ouvimos falar deste Cristo, lemos, né, sobre ele, interpretamos as suas parábolas. Então, falta muito ainda para a gente diluir todo esse orgulho,
essa vaidade, essa avareza, essa cólera, o ódio, né, dos nossos corações. Agora temos grandes exemplos de homens e mulheres que, como nós, precisam trabalhar, têm suas famílias, seus trabalhos físicos, mas não deixaram de auxiliar nossos irmãos. Chico Xavier sofreu da infância ao desencarne, mas nunca deixou de auxiliar um irmão que pediu ajuda, encarnado ou desencarnado. Madre Teresa de Calcutá, da mesma forma, auxiliou sempre e desencarnou sem bens materiais. Temos um exemplo aí vivo, nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que auxilia centenas de crianças lá na Bahia, que pratica o bem sem esperar nada em troca. E trabalha com isso, o orgulho, a vaidade. E no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta: qual o guia e modelo para a humanidade? Menor resposta: Jesus. Um grande exemplo para nós todos, que em toda a sua passagem, em toda a sua trajetória, ele mostrou o verdadeiro sentido do amor. Em toda a sua trajetória. E ele traz o amor, meus irmãos, em uma época onde a lei mosaica dizia que era olho por olho e dente por dente. Quando ele traz essa palavra amor, mostra e demonstra por ações, ele foi preso, julgado, condenado e executado à morte. E foi executado. Mas plantou no coração dos homens, de todos nós, essa semente singela do amor. Em alguns corações, essa semente ainda não brotou. Mas está lá, esperando uma oportunidade para ser regada e florir em nossos corações. Limpando desse nosso coração o orgulho, a vaidade, a avareza, o ódio, e colocando nele a caridade, a humildade e o amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título, O Homem de Bem, ele começa dizendo assim: o homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça, na sua maior expressão. Lei de amor e justiça. Somos regidos, meus irmãos, por essa lei de amor. Como falei, estamos fadados à felicidade. Fomos criados para sermos felizes. Hoje eu sofro, na grande maioria das vezes, pelos meus atos. Nessa atual encarnação ou em encarnações anteriores. Eu fiz sofrer alguém em algum momento. Nós que participamos das reuniões mediúnicas, ou quem já participou de reunião mediúnica, ver nossos irmãos chegarem às nossas casas espíritas desesperados, arrependidos de ter praticado algo lá atrás. E muitos deles sofrendo por ter praticado alguma coisa. Vamos tocar de novo lá no livro Nosso Lar, nosso irmão André Luiz. André Luiz, o único mal que ele fazia era para ele mesmo, né? E ele desencarna devido
a má conduta que ele praticava para com o seu próprio corpo. E ele chega no mundo espiritual, quem leu lá, quem viu o filme, suicida, 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 e ele diz, eu não me suicidei, meus irmãos. Eu não tirei minha própria vida. Mas quando começamos a estudar a doutrina espírita, essa doutrina iluminadora de consciência, ele nos mostra dois tipos de suicídio. O direto, quando eu coloco uma arma em minha cabeça e puxo o gatilho, quando eu tomo veneno, quando eu coloco uma corda no pescoço e me jogo, o direto. E o indireto, quando eu bebo em excesso, quando eu fumo em excesso, quando eu utilizo drogas ilícitas, quando eu coloco o meu corpo em risco por aventura ou por diversão, eu estou me suicidando indiretamente. Não é interessante? A doutrina espírita nos mostra tudo. De onde eu vim, para onde eu vou, porque eu estou aqui, porque eu sofro. E agora, tendo a consciência que esses inimigos residem dentro do nosso coração, forma de falar, que é um músculo, né? Mas em nossa consciência, então temos a obrigação de começar a trabalhar eles. Como falei aqui, o orgulho, a vaidade, a avareza. Temos a obrigação de trabalhar eles. Vamos começar a trabalhar esses inimigos ocultos, né? Praticando o bem, praticando a caridade, auxiliando mais e sem esperar nada em troca. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço a todos que chegaram até aqui, né, pela paciência e pela caridade moral em me escutar. E que em breve estaremos próximos aí nos nossos centros espíritas, né? Cada um, claro, abrindo em sua condição, né? Respeitando aí as diretrizes, né? O álcool em gel, o uso obrigatório de máscara, distanciamento social. E breve estaremos juntos. E oremos, meus irmãos, por todos esses que estão desencarnando. E pelos familiares que estão ficando e chorando seus lutos. Que a paz de Deus esteja sempre conosco. E que essa paz fique em todos os corações e de seus familiares. Meus irmãos, até uma próxima e que Deus vos abençoe. E o melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, meus irmãos.